É isso aí, sente-se à mesa, tá começando mais um Proposições. Muito contente, sou Daniel Coelho. Tô feliz por poder viver com você mais esse dia. E hoje a gente vai ter, assim, além de uma conversa especial, uma informação que eu tava aqui guardando, assim, e graças a Deus hoje eu vou poder repartir com vocês. A gente vai conversar sobre cultura, sobre arte, sobre fé, sobre história da igreja, em como a arte e a cultura foi desenvolvendo e foi sendo desenvolvida ao longo desses tantos anos de fé cristã e muito mais. Então, mas antes da gente conversar sobre isso, vou pedir para você as mesmas coisas de sempre. Por favor, curta, comente. Se você tem alguma dúvida sobre alguma coisa que a gente falou aqui, fica à vontade para falar. Aqui é uma mesa mesmo, a gente quer mesmo ter essa interação com você. Então pode comentar, pode fazer sua pergunta. Manda isso aí para alguém, aquele artista que você conhece na sua igreja, que gosta de falar sobre arte, e quase ninguém gosta de falar, então a gente gosta. Manda para ele, vai ser uma graça poder sentar nessa mesa aí com você para conversar sobre isso. E antes também da gente soltar esse conteúdo, por favor, 7 de março está chegando, menos de um mês, já faz 5 meses que a gente tem falado sobre isso, e agora a gente vai começar a contar literalmente de forma regressiva, menos de um mês, para a gente poder estar junto literalmente, numa mesa física, viver um dia inteiro de comunhão, de muita conversa, de louvor, de oração, tudo que Deus tem reservado para nós. Se você pode, por favor, se inscreva para estar conosco aqui em Santo André, no que chamamos Encontro Proposições com o tema Igreja do Futuro. Você quer conversar com a gente? Quer viver um tempo de comunhão? Essa é uma excelente oportunidade. O link está aqui na descrição, só você clicar, fazer, mandar para os seus amigos para a gente estar junto nesse tempo. É isso aí, sem mais delongas, vamos para essa conversa, tenho certeza que vai ser uma benção. Valeu! É isso aí, meu povo, como a gente já introduziu, porque a gente gravou um vídeo introdutório, né? A gente está aqui muito contente mais uma vez de estar com você, Pedro, e toda essa torcida, não é nem plateia, é torcida, porque eles estão te defendendo aqui. Êêêê! Eu quero ver o que eles falam. Auê! Já. Começamos bem. E não era isso, mas como vocês falaram, então pronto. Mano, vamos lá, mano. Antes de qualquer coisa, o tema tá aí. A gente sempre que vai se encontrar vai falar de arte. Tá aqui em cima, não sei se tá aparecendo. Tá aparecendo aí, Felipe? Essa arte que você fez, que tem tudo a ver com a nossa história. Por quê? Porque é da Missão África, que é da missão também do Sal da Terra. Foi fotografado por um amigo e você pintou Sim. a fotografia, desenhou e pintou a fotografia de um amigo. Então, para mim, ela é assim, tem um simbolismo muito forte, porque tem a ver com a nossa missão, tem a ver com o olhar de um amigo e tem a ver com você que fez isso aí. Então, a gente vai falar de arte, de cultura, teologia e tudo que Deus colocar aqui no nosso coração. Mas antes disso, se apresenta aí, se alguém ainda não te conhece, fala um pouquinho de você, Beleza. seu ministério, Bom, sua vida, e antes de etc. qualquer coisa, obrigado, Dani. É bom demais estar aqui de novo. Olá, todo mundo. Eu sou Pedro Beckhauser. Tenho 28 anos. Eu sou casado com a Rebeca. Sou pastor na comunidade Batista Vida. E eu trabalho com artes também, com música e com desenho. Sim. E é basicamente isso. Beleza. E aí, como Prazer estar que... aqui. Desculpa, te cortei. Imagina. Mas como que começou essa questão com a arte na tua vida? Uhum. Eu acho que isso eu não... Acho que eu não te perguntei. Por que que eu faço essa pergunta? Porque aqui na igreja, graças a Deus, tem muitos artistas, né? Uhum. E o coração do artista, ele é diferente, assim, né? Ele vê a vida sobre outra lente, assim. Sim. Só que as igrejas, a gente vai falar muito disso, né? As igrejas de uns anos pra cá, que você tem 28 anos, né? Uhum. Então, assim, não sou tão mais velho, mas há uma diferença, assim, quase histórica da igreja que você nasceu para a igreja que eu nasci, Sim. porque elas são diferentes. E a igreja foi perdendo a cor ao longo dos anos. E você já nasceu numa igreja meio sem cor, com Total. pouca estética, Sim. etc. E como que surge, assim, um artista, família, ou tá dentro de você e alguém viu e te ajudou nisso? Como que foi? Sim. Eu comecei por causa da minha família, basicamente com desenho, principalmente. Porque a minha mãe desenhava e o meu tio desenhava. Meu tio chegou a trabalhar com isso mesmo. E eu gostava muito. Então no começo foi, tipo assim, gostava de desenhar
anime que eu assistia, tipo Dragon Ball, Naruto, Uhum. coisa que eu assistia na televisão, nos desenhos. Eu tentava ficar desenhando, pedia pra comprar revista ou álbum de figurinha pra tentar ficar copiando. Eita, bati aqui. Tem problema. Porque eu via meu tio e a minha mãe desenhar e eu queria também. Então, tinha material em casa, tinha essas coisas. E aí eu comecei a desenhar, assim, bem novo, mas sério mesmo foi ali pelo ensino médio. Por quê? Porque eu desenhava na escola, quando tinha tipo um tempinho assim, o pessoal via e começou a pedir, pô, faz um desenho pra mim e tal. E aí foi quando virou algo mais sério. E é claro que com o passar do tempo a gente vai entendendo como aquilo é importante pra gente, como aquilo funciona dentro da gente e o que que a gente pode fazer com aquilo, né? Então deixou de ser só um hobby, uma diversão ou um favor pros meus amigos e passou a ser, além de um trabalho, parte do que eu sou, né? Uhum. Tem coisas que a gente faz, mas tem algumas coisas que nos fazem, que se tirar aquilo da gente não sobra muita coisa. Aham. E aí eu comecei a descobrir que a arte era assim comigo também. Para além do desenho, eu cresci na igreja. Eu cresci na Metodista, que era uma igreja muito musical. Então, desde pequeno, muito contato com música. Desde pequeno, eu cantava na igreja. Mas quando eu tinha 12, 11 para 12 anos, que eu comecei a tocar e estudar música. E foi outra, assim, o mundo se abriu em cores diferentes para mim a partir dali também. Então, o começo da arte tem muito a ver com a minha família e com a minha igreja, né? Tanto no desenho quanto na música. E por mais que era uma igreja muito musical, a metodista, já era uma igreja musical, mas já dentro de um padrão muito americanizado, já meio sem cores, vamos dizer assim. Aham. Tinha uma outra pessoa Ainda assim tinha que coral ou não? tinha, tinha. É, mas tinha umas figuras assim que despontavam um pouco. Por exemplo, eu comentei da última vez que eu vim que tinha um cara lá na minha igreja que ele era muito bom, ele era um músico assim muito fora da curva, ele chamava Sérgio Cláudio. E ele tocava e cantava umas músicas muito complexas assim, que só depois que eu fui crescer um pouco mais que eu fui descobrir o que que era ou quem era, tal. Aham. Ah, mas era pouco, era menos assim, né? Aham. E as manifestações artísticas eram poucas também. Você, sim, só talvez mudando um pouco de assunto. Mas você começou falando desse desenho Ah, e que quando eu fiz eu não sabia quem era o fotógrafo. Foi você que me falou. é mesmo? Aham. Aí, tá vendo, Gui? Foi Cultura aqui, é. cara. E sempre que eu faço um desenho pra alguém, eu mando uma carta junto. A carta varia um pouquinho, mas o corpo é basicamente o mesmo. Tem uma frase que vai em todas as cartinhas que eu mando junto com os desenhos, que eu falo assim: com uma fotografia a gente consegue guardar um momento, a gente consegue contar uma história, né? E com o desenho, por exemplo, com a arte, a gente consegue ressignificar um momento e a gente Uhum. consegue enriquecer uma história. Uhum. Porque quando o cara tirou essa foto, ele estava muito provavelmente querendo contar a missão que eles estavam fazendo ali, Aham. quase como uma forma de testemunho do que a Missão África estava fazendo ali e tudo mais. Quando eu desenho, agora o significado já é outro. A gente já está falando sobre família, sobre uma linha de relações que a gente criou muito ampla, que Aham. abrange muita coisa, que hoje está embelezando aqui o estúdio. Então é muito legal como as coisas vão se ressignificando, vão se Sim, retroalimentando. Eu acho muito maneiro quando a arte sim. faz isso, né? Ela vai se encontrando, né? Sim, E como que foi já? Eu vou falar de música. Você falou de tá. música do irmãozinho lá. Mas por que que você foi pra essa linha grafite, assim? Uhum. Talvez aí não tá dando pra ter tanta resolução. Mas a maioria das pessoas que vêm aqui pensam que isso é uma foto. Aham. Porque é tão bem feito que, Obrigado. que você consegue. Por exemplo, aquela moça que você tem, uma menina que você tem no teu Instagram que você Uhum. pintou, não sei se era uma foto aquilo, mas sem a gente ver a cor, porque você pinta só grafite, Sim. eu sei que ela é ruiva. Que ela tem as Aham. sardinhas, o olho dela é verde. Então, assim, por que que você foi pra essa linha branco e preto? Porque isso tem algum motivo. Se não tiver, pelo menos psicológico tem, assim. Eu acho que. É, eu acho que eu nunca parei pra pensar muito no porquê que eu fui pra esse caminho. Eu gosto muito. Eu tenho dificuldade de usar cores. Dificuldades técnicas mesmo de usar muitas cores. Mas a questão do realismo eu acho muito legal.
porque é quase como uma assinatura. Sim. Porque, assim, é muito interessante. Se você pegar dois artistas que produzem realismo, então tem essa ideia de você fazer um desenho que às vezes parece uma foto. Aham. E você der a mesma referência ou a mesma foto para os dois desenharem, os desenhos não vão ser iguais. Uhum. Por mais que os dois sejam artistas de realismo, às vezes o jeito dele interpretar o contraste, interpretar a luz é Aham. diferente. Eu acho isso bonito pra caramba, porque vira uma assinatura, vira uma Sim, impressão sim, sim. digital que é daquele cara, Aham. né? Eu tava. Tem um texto que eu gosto muito de Efésios, quando Paulo fala assim, que Deus resolveu manifestar através da igreja a multiforme E sabedoria graça, e né? graça, né, para que isso fosse conhecido pelos poderes e tudo mais, mas isso seria revelado através da igreja. Só que agora, um Deus que é infinito, Aham. infinito, literalmente infinito, se revelou através da sua igreja. Eu acho que o que aquele texto está dizendo é que, tipo assim, tem alguma coisa de Deus em você que só vai ter em você. Aham. E que se você não manifestar isso de alguma forma, esse pedacinho de Deus que está sendo manifestado em você, eu não vou conhecer, eu não vou acessar, eu não vou experimentar isso de Uhum. Deus. Se você tiver isso. Ah, e eu acho que a arte, e aí o realismo, eu acho que, pelo fato de ser um negócio tão impressão digital, manifesta um pouco disso, sabe? Aham. Ah, eu acho que a gente devia ser mais autêntico nisso. Eu acho que foi. Eu tô tentando lembrar qual foi a. Eu fui numa exposição de arte uma vez com o Dani Palombo. A gente Aham. foi junto. E eu tô tentando lembrar de, de quem que foi de quem que foi a frase. Que eles falam assim. Bota aí que a produção acha aqui. É, Ah, aqui é 1 minuto. a frase assim: esses senhores da Academia de Artes acham que identidade é uma impressão digital. Aham. Porque ele tinha variados estilos. Ele fazia escultura, fazia Ah, tá, pintura, tá. fazia poema e tudo mais. Porque a autenticidade é isso. Não necessariamente é algo fechado, mas é algo que vem de você, vem de Uhum. dentro e é seu. Eu acho isso muito bonito, assim, muito bonito. E o realismo é uma das formas que eu achei de. Mas isso assim, quando você começou a pintar mais assim, a Uhum. desenhar, você já foi para esse lado ou no meio do caminho? Porque você veio do mundo colorido, você falou É, anime, isso aí sim, é tudo muita cor. Laranja, sim, vermelho, essas cores vivas, né? total. E aí você, quando que foi essa transição assim? Ou foi sem querer? Cara, eu acho que foi sem querer. Quando eu comecei a fazer, por exemplo, no ensino médio, o retrato dos meus amigos, aí já foi monocromático. Já foi Entendi. pro, pro preto e cinza, assim. E eu não. Eu acho que eu nunca parei pra pensar no porquê que eu não uso cores, de verdade. Porque não é, eu fico toda vez que eu tenho outros quadros aqui, Sim, seus, né? Eu fico Sim, olhando também. assim e falo, cara, porque o que me chama a atenção, além da perfeição, assim, dos traços e você vê ali a luz no rosto, a blusa com alguma mancha, sabe assim? Sim. Uma coisa que com o amassado ali, eu fico olhando e falo, cara, pra gente que não sabe desenhar nada, e até pra quem sabe, eu acho que ali as borrachinhas ali no cabelo dela, faixinha, sei lá como que chama isso, mas ela tá ali com um Tererezinhos negocinho, os ali, é. tererezinhos assim na ponta. Então, assim, parece que isso é uma técnica muito expressiva, assim mesmo, e que você quis estudar. Por exemplo, o Missão África que tá escrito ali, Aham. como eu sei a cor, que é laranja e amarelo, Isso mesmo. talvez por já estar na minha cabeça, eu meio que vejo assim a cor no uniforme Isso é dela, assim. sensacional. É muito Aham. legal, né? Eu vejo ela assim, até porque eu fico muito aqui, e eu meio que quase interajo assim, porque é tão Aham. realista que parece que foi uma coisa assim que eu vivi lá. Parece que eu que tirei essa foto, parece que eu vivenciei esse momento assim. Tem disso nessa coisa do realismo, assim, de trazer quem tá olhando pra dentro da cena Tem. também? Total. Porque o realismo é quase que a arte do detalhe. Aham. E são os pequenos detalhes que fazem os grandes. Quando você olha e fala, caramba, mas isso aqui é É. justamente, são esses pequenos detalhes que fazem o grande quadro, assim, né? A grande obra. Hum.
E sem isso, você não ia, por exemplo, se não tivesse escrito Missão África ali, talvez você não ia entender a cor da Sim, camiseta, sim, sim. seria uma camiseta qualquer e tudo mais. Esses pequenos detalhes, pra mim, fazem total diferença, assim, são sempre essas pequenas coisas que vão encher os olhos, assim, né? Isso eu acho bonito pra caramba. Tem um livro, se eu não me engano, chama Glória, uma estética teológica. Hum, É de um alemão, é, Hans von Balthasar, eu acho o nome dele, alguma coisa assim. Que ele basicamente ele fala assim, que a beleza e os detalhes são uma das formas que Deus escolheu se manifestar. uhum, E toda vez que, por exemplo, a igreja abre mão da estética, é um esvaziamento. uhum. Por exemplo, pequenos detalhes e tudo mais. Existem igrejas que falam bastante sobre isso, mas eu acho que a gente não fala o suficiente, que é, por exemplo, a teologia da excelência, Aham. a teologia do detalhe, que são essas coisas que vão encher os olhos e falar, caramba, eles pensaram nisso. Quando eu faço um desenho e eu faço um mínimo detalhe, é óbvio que eu quero que a pessoa, ao mesmo Também. tempo É. que seja algo tão intrínseco na arte que passe desapercebido, a partir do momento que ela parar para observar aquilo ali, ela vai olhar e falar, nossa, olha esse detalhe. A nossa igreja ela foi se esvaziando tanto de, de beleza Sim, que não tem mais sutileza. E isso é um esvaziamento. sim. E isso, por exemplo, do mesmo jeito que você lê ali, e por mais que seja um desenho em preto e branco, você consegue enxergar a cor por causa de um detalhe. Tem muita gente vendo a igreja em preto e branco porque faltam detalhes que eram para Porque estar ela ali virou preto e branco e mesmo, que né? não estão ali. É. E que não tem mais não remete a nada, não tem subtexto, não tem hiperlink, não tem nada, né? Então eu acho que assim, óbvio que eu tô puxando a brasa para minha sardinha, É. mas pelo menos a minha manifestação artística é uma resistência mesmo ao esmero do detalhe, da excelência. Uhum. Até porque hoje em dia, cara, tem muito artista que é muito frustrado, talvez até faça parte desses, com as inteligências artificiais, por exemplo, É. que fazem o que eu faço muito melhor e muito mais rápido. O tempo que eu demoro a fazer isso aqui, a inteligência artificial faz Quanto tempo você demora pra fazer infinitos. isso aí? Ah, esse deve ter demorado em horas, eu acho que umas 30 horas, talvez. Não, claro que não direto, mas Sim, sim. trabalhando aí 6, 8 horas por dia. É, porque eu não tenho pressa. Eu não tenho pressa. Eu não, Hum. sabe, eu não tô O duro do artista é como que ele se enquadra, não só na inteligência artificial, mas na velocidade do mundo dos real. outros e do É, preço do outro. sim, Porque se você vai fazer um negócio desse, você vai conseguir fazer 3 por mês, é, e aí o preço, sim, isso, o preço, o valor agregado é muito alto, sendo que foi isso que você falou, sendo que você demorou 30 horas, eu faria algo parecido em 30 segundos. sim, Se sim. você tiver um bom prompt aí, saber Exatamente. fazer a Exatamente. chamada certa, e isso tá tirando de nós o brilho mesmo do encanto do processo da vida também, né? Exatamente. Porque eu, eu geralmente falo isso. E é claro que é inevitável Tá aqui, ó. não trazer esse discurso também para dentro da nossa igreja. É, eu, às vezes, tô apaixonado por processo de um desenho e quando ele termina, assim, eu nem acho ele tão bonito. Mas eu curti pra caramba fazer ele, Foi então bom. beleza. Foi bom pra caramba. Até é uma dificuldade minha, porque hoje em dia é, é muito comum nas redes sociais a galera filmar o processo, porque isso gera um engajamento, é gostoso acompanhar e tudo mais. Eu entendo isso, mas eu tenho um ciúme danado do meu processo. Assim, não que eu tenha algum segredo, nem nada, mas é um momento tão íntimo que eu apago as minhas luzes, ligo a minha luminária, tô na minha mesa de desenho e tô eu e o meu desenho ali, meus pensamentos, às vezes com um fone de ouvido. E Hum, só isso, assim, e eu tô. é, Porque eu sou apaixonado É aquilo que você falou. Pelo processo, às vezes pelo empenho que eu tô dedicando, a disciplina que eu preciso despender pra fazer isso. é, E às vezes isso não é muito valorizado porque o mundo real é muito rápido, a questão do valor. A gente não pode, assim,
ser inocente nesse sentido. Isso é algo que custa caro e que não vai ser todo mundo que vai querer comprar Sim. e que vai ser difícil e tal. É, e eu acho que o maior perigo pro artista cristão é, primeiro, é entrar nesse ritmo. Isso aí vai frustrar, vai matar sua criatividade, vai matar sua capacidade de criar e tudo mais. E também você começar a tratar a arte dentro da igreja dessa forma. Uhum. Porque a igreja não tem mais tempo. Eu vou dar um exemplo. Eu sou músico e eu toco na igreja também, por exemplo. Eu acho que em. Eu tô, assim, do que eu conheço, tá? A estatística que eu tô tirando da minha cabeça, mas eu acho que mais de 90% das igrejas hoje não existem mais ensaios, por exemplo. O que existem são passagens de som. Uhum. Você tira a música lá na sua casa, você vai fazer o arranjo exatamente igual ao que tá no vídeo ou na música. Vocês vão juntar lá na igreja, vai passar a música uma ou duas vezes e play. E a igreja que eu vim, que eu cresci, tinha a cultura da gente escrever a nossa música. Da gente ficar, às vezes, um sábado inteiro ensaiando 3 músicas para criar um arranjo novo, para fazer e tudo mais. E aquilo era nosso. Tanto que antigamente tinha muito esse lance, tipo, eu vou em tal igreja para ouvir esse estilo de música, porque eu sei que lá vai tocar Uhum. isso, que era muito. Hoje em dia, qualquer igreja que você vai ser meio que as mesmas músicas, do mesmo estilo, muito parecido. Porque precisa ser assim, a música que tá tocando, a gente precisa tocar. A estética da igreja que funcionou ali, agora todas as igrejas têm que ser meio parecidas e tudo mais. Muito por questão do tempo, pela falta de esmero, pela falta de uma identidade maior. É, e eu sei que já está embutido na minha fala um discurso de valor inevitável, mas, é, poxa, é um esvaziamento tão, tão triste, né? Uhum. Porque a gente está deixando de comunicar também. A beleza é um discipulado, a beleza é um anúncio, né? E eu não tô falando que é feio o que a gente faz hoje na maioria das igrejas, mas poderia ser Não, mas é muito estranho. mais É bonito. estranho. Às vezes eu olho assim os condomínios cara, parece casa de Minecraft, né? Tipo, é tudo quadrado, não tem mais telhado, não tem mais Não nada, tem não nada, tem. né? É tudo parecidinho, É, assim. cara, é tudo caixa, né? A gente mora em caixa, sem cor, é tudo preto, Sim. cinza. Não tem mais cor. Você vê uma casa verde, você fala, nossa, vai ficar a casa do bairro. Vai a casa verde. Porque não é mais cor. É, Antigamente você entrava no banheiro, ele era rosa. é Você lembra dos verdade. banheiros rosa? A pia era O azul, vaso era rosa, o tipo, vaso a era porcelana marrom. era O colorida. vaso era marrom. Então, tipo assim, era um misto de cor, assim. E Sim. hoje, nesse processo industrial, que tá tudo embutido. É rápido, é fácil de Isso em reproduzir, tudo, né? tudo. Olha aqui, ó. As coisas aqui são todas artesanais. Uhum. Essa cruz feita à mão. Que linda. Isso aqui eu conheci, comprei lá. Você já foi lá em Portugal? Comprei de uma senhora. Essa eu tenho uns ciúmes disso aí, às vezes eu penso até em tirar daí. Tenho medo de alguém derrubar. Aham. É uma peça. Isso aqui também formou, porque Lindo. a nossa logo aqui do Proposições, Sim. ele fez à mão também, tudo Uau. à mão. Isso aqui foi um amigo nosso que mexe com isso e Uhum. corta até as máquinas lá, e ele Sim. fez assim na medida também. Então você vê, pra gente, quando eu olho o artista, embora eu não tenha nenhuma habilidade assim específica nesse Uhum. sentido da arte, né? Mas eu penso talvez como um artista. Eu gosto de ver, pra mim, quanto mais tempo demorou, mais faz sentido, assim, Sim. Então, tudo artesanal. Tudo bem, né? Não é só por causa do lance de que hoje tá meio na moda também. Porque Uhum. hoje é uma complexidade. Sim. Porque a gente foi pra comida mais artesanal, mas pro lugar industrial. Você entendeu? Caramba, é verdade, né? Então, tipo assim, os Uhum. lugares são cada vez mais gourmet, não é mais hambúrguer da Sadia. Então, tipo, você tem que Sim. comprar um hambúrguer gourmet, que tem uma história. Só que o espaço é industrial. É cena industrial, é tudo meio. Que Uhum. agora virou um estilo. É verdade. Um estilo Sim. industrial. Só que o Sim. lugar é gourmet. Então, Caramba, tipo, pode não crer. cabe na cena as duas coisas, tipo, do jeito que ela é. Aham. E aí a gente vai vivendo essa dualidade. Então as igrejas também, elas têm um jeito mais moderno de ser, mas numa estrutura mais industrial. Sim. E como que fica a tua cabeça, centrando bem o nosso assunto no que você está falando aí, a gente vai divagando, mas em relação a um cara jovem que vive a igreja, você vem de uma igreja histórica Sim. para uma batista
que também é uma denominação Sim, histórica, mas menos no sentido sim, assim, bem pelo mais menos no Brasil, contemporânea. mais Sim. contemporânea. E a metodista, ela ainda mantinha, ainda você vê as primeiras metodistas Uhum. dessas cidades grandes, elas ainda têm uma lembrança de Sim. um vitral, A arquitetura é a bem arquitetura classicona, ainda é assim, de igreja igreja. de torre, com a Aham. cruz em cima. A minha era assim, É assim? era Aí, uma carinha assim, tá lá ainda, uma carinha bem de igreja, assim. bem igreja. Você É, entrava, ali tá uma igreja, é, assim. E exatamente. como que você tem analisado como pastor, estudante de teologia, artista, a gente vai falar a palavra empobrecimento, Uhum. mas não só como uma crítica, mas como um movimento que Sim. foi perdendo a cor, assim. Uhum. E como que você acha que a gente pode devagar na localidade e trazendo de novo uma questão histórica? Porque, vou melhorar a pergunta. O Brasil não gosta de história, Sim, entendeu? A gente estava verdade. brincando que alguns assuntos teológicos, eu sempre pergunto para as pessoas, da onde você tirou isso? Da tua igreja? Uhum. Quantos anos tem a tua igreja? Ah, tem 15 anos. Eu falei, pois é, mas antes dela, não sei, tem alguns mil anos antes. Sim. Então há uma história que interrompida. O Uhum. brasileiro, eu lembro, todo mundo acha que eu inventei, mas eu me lembro até da cena de eu conversando com uma mulher e ela falando da igreja dela. Eu trabalhava ainda lá em Rio Preto, era jovem adolescente, e ela falou que começou a ir na igreja, que era presbiteriano, né? E eu, que bacana, né? Isso aí, 2004, sei lá. Falei, e ela é o quê? Ela é reformada? Ela falou, não sei, tá bem sim, eles pintaram esses dias e tal. Aí eu, eu não tô falando disso. Aí eu falei, reforma, tal. Aí ela falou assim, só sei, tipo assim, só sei que ela tá em dia, ela Uhum. tá branquinha, tá pintadinha. Aí eu lembro que eu falei, não, tô falando da reforma protestante, história, Uhum. aquela coisa assim, que você não precisava ser crente pra saber disso, né? Ela, não, isso aí não passaram lá ainda não pra falar sobre isso. Então, assim, é isso que eu tô falando. Aí quando você faz algumas coisas na igreja local, Sim. pra, essa- pra esse tipo de gente que, graças a Deus, Sim. se converteu, tá vivendo um Aham. processo de Deus na vida, mas que anula tudo que se é histórico Sim. é, é ruim. É. Cheira velho, cheira Uhum. mofo. Em vez de cheirar a tradição sadia que empurra a gente pro novo, mas com bem fundamentado, bem enraizado, Uhum. uma teologia histórica que tal, que faz a gente enxergar para frente, mas também não faz a gente enxergar sem lembrança. Sim. E você teve lá na Europa, você vivenciou isso, assim. Sim. É o que eu falo para todo mundo aqui, falo para eles todos aqui. Então, se você tiver um pouquinho de dinheiro só, nem que se for R$ 100 sobrando no Vale mês, a pena. você junta aí e daqui 4 ou 5 anos você vai poder viver uma experiência que pode ser que mude Sem dúvida. a forma de você ver igreja. Por exemplo, você foi em Hereford, Fui. você, Fui na você foi lá na Inglaterra. catedral lá do centro? Fui Você lá. sabe de quanto que é aquela igreja? Putz, eu não lembro. Eu Eu preciso dessa lembro, informação, mas. 714. Eu não tô falando Uau. 1714, eu tô falando 714, ou seja, há mais de 1.300 anos atrás, alguém com muitas outras pessoas começaram aquilo, e aquilo por isso que nada me assusta. Quando os caras botam um lugar de 15 mil Você cadeiras, tá. tudo branco e preto, sem janela, e o pessoal fica assim, nó, que negócio, verdade. Vocês não sabem Vocês que é não bonito, sabem o não. que é Não, bonito. aquele lugar é realmente fantástico. É Aí, ué, fantástico. tem o Harry Potter, tem todo mundo, E as crianças saem da eu escola tenho uma foto de ali que terno. eu juro que eu tô em Hogwarts ali, porque é realmente aquele lugar é fantástico. E como que é pra você, E, então, essa narrativa de o novo velho, sim. mas você tem esperança ou você já tá meio assim, acho que é isso mesmo, deixa pra lá? Ó, quando eu era um pouquinho mais novo, eu era um pouco, talvez um pouco mais agressivo e rebelde, e hoje eu tento olhar com mais compaixão para a igreja. Eu amo a igreja, cara. Quando a Uhum, gente fala, às vezes a gente parece muito duro, e fala, pô, parece que a gente tá só batendo, mas é que a fala vem de um lugar de dor, de quem ama, de quem uhum, cresceu na uhum, igreja. E eu entendo, por exemplo, o irmão que está se convertendo e que não faz a menor ideia do que é reforma protestante e que, por exemplo, na cabeça dele, vamos supor, um irmão católico é um inimigo. uhum. Mas com o ensino teológico, eu acho que o ensino é um caminho assim
a gente precisa colocar umas perguntas na cabeça dele que vão levar ele para um lugar, por exemplo. Porque quando a gente entra numa catedral, eu tô dizendo agora catedral católica no sentido porque é mais comum a gente ver. Claro. Por que que a gente fica tão emocionado? Por que que aquele lugar gera uma solenidade tão profunda no nosso coração e a gente entende que a gente não está em qualquer lugar? Você não precisa nem ter religião. Você entra, por exemplo, na Catedral da Sé, automaticamente você vai ficar em silêncio. Uhum. É, Introspectivo. introspectivo. Porque aquele lugar, ele foi construído, pensado que ali seria um lugar de reunião, um lugar de devoção e tudo mais. Estética, quando a gente fala de estética, de beleza, de arte, a gente está pisando num terreno complicado porque isso é muito subjetivo. Beleza é muito pessoal. Claro. Então pode ser que tenha gente que ache o estilo industrial muito bonito. Uhum. E eu, de fato, por exemplo, eu acho, dependendo do lugar, eu acho. Também. A minha questão, por exemplo, é com a falta de personalidade, com a falta de esmero. A gente está industrializando processos que não deveriam ser de forma alguma industrializados. Uma vez eu tive uma aula no seminário com um arquiteto. E ele era um senhorzinho, eu tento lembrar o nome dele, eu não lembro. Eu vou perguntar para algum colega meu de faculdade se eles lembram. Ele era um senhorzinho e ele era conhecido por já ter construído inúmeras igrejas no Brasil. E eu nunca vou esquecer o exemplo que ele falou, ele disse assim, hoje, ele já era bem velhinho, ele falou assim, olhando o cenário, eu sinto que a igreja faz um prato, pensa assim num prato maravilhoso de comida Uhum. e vai comer no banheiro. Uhum. O que a igreja tem feito hoje com as suas expressões é isso. A nossa mensagem, o que a gente prega, o que a gente acredita é o prato de comida mais saboroso que a gente podia produzir. Só que a forma, assim, talvez o lugar que a gente está levando ele para comer, ou o prato que a gente está colocando essa comida, é um prato descartável. É um prato de plástico que a gente vai comer no banheiro. É isso. O que a gente fez com a igreja evangélica foi isso, né? Mas Então, é que a pessoa não liga. isso Isso dói que me- muito. Esse Dói aqui, ó. muito, Pergunta pro cara. Felipe quanto custou pra minha alma pra eu aceitar que no dia do encontro de proposições a gente serviria a refeição num prato de plástico. Não, eu sofri por semanas, cara. Por semanas pensando, cara, isso não é justo, velho. Sim. Não tem o menor sentido. Uhum. Porque a gente tá pensando na. Cara, vai ser mais rápido, ninguém vai lavar, não vai dar pepino, não tem prejuízo, não quebra se cair, não precisa devolver para locação, porque a gente Uhum. não tem 300 Sim. pratos. E aí é mais barato, tava Muito dando mais barato. R$ 2.000 lá de aluguel. E eu fiquei, cara, acabou o encontro, todo mundo achando bom de tudo. Aí eu reuni com ele e falei, mano, só tem uma coisa, velho. Uma coisa. O prato de plástico, mano. Não. Aí ele, não, mas ninguém nem viu. Eu falei, mas eu vi, não tem como. Tipo, eu que Sim. fiz, eu vi. Tipo assim, não tem essa coisa do Ninguém prato, falou nada, copo de eu- plástico da casa dos outros. Quando você vai na casa dos outros, nada quando, falando de ninguém aqui que eu fui. Uhum. Mas às vezes você vai na casa dos irmãos, pra não ter que lavar O sabor é, muda. Aí você vai na casa da tua avó. A xícara que ela ganhou no noivado em 1953. Minha avó me deu. Eu tenho guardado lá em casa. Ela ganhou no noivado dela um jogo de xícaras, de 6 xícaras, com pires, tudo. Todas estão intactas e ela me deu. E eu guardei. Agora que eu tenho a cristaleira lá em casa, ela tá lá. Não usei Aham. ainda. Tipo assim, eu uso umas outras lá que tem bonita também. Aham. Mas ela tá lá, ela é um símbolo. Eu fico imaginando, só acho que eu forço as coisas, mas não é. Eu fico imaginando a primeira vez que eu vou usar aquilo. Então eu tô procurando uma ocasião, talvez no noivado da Sara. Sabe uma coisa assim? Aham. Que aquilo vai trazer todo o sentido. Sim. Igual, isso aqui foi no noivado da sua bisavó, agora no Lindo. teu noivado, e não é de plástico, isso aqui tem história, entendeu? Tem pintado à mão, um negócio de ouro em cima, assim, não é pelo valor Aham. que tem, mas aquilo foi pintado à mão, aquela. Uau, é lindo. Não. Eu imagino que deve Não, ser eu lindo. depois te mostro lá em casa. Você foi lá, você vi, não é. viu aquela. Então, Tá assim, guardada. tá guardada por um dia especial. Mas não parece que não há esse anseio no coração Uhum. dos irmãos, porque às vezes estão preocupados com a comida. Mas os restaurantes já perceberam isso. Sim. Os bons restaurantes têm boas apresentações. Sim. Então, cara, talvez onde o cara gasta mais dinheiro? Na louça, cara. Porque a louça não dá pra ser qualquer tipo de louça, não é o McDonald's. Aham. Bota trem entendeu? E a igreja tá indo pra esse rumo. Sim.
E, Ah, não, eu sofro, e eu assim, sofro muito disso. agora você falando, cara, eu dei uma viajada aqui, porque eu sou casado há um ano mais ou menos. Vou fazer um ano agora de casado em abril. E desde que eu comecei a namorar a Rebeca, minha esposa, algo que me chamou muita atenção, a minha sogra, a Isabel, beijo, Bel, Ó, ela nome tem de rainha, hein? ela tem algo que eu acho lindo, assim, que eu sempre comentei, sempre falo pra Rebeca, por exemplo. Ela cozinha muito bem. A Rebeca, Daniel, Natália, Thiago. A Rebeca são 4 irmãos, então aquela mulher que cozinhava pra família toda e tal. Ela sempre, em todas as refeições, cara, é algo assim, constrangedor. Por exemplo, faz feijoada, ela não vai servir na panela. Ela tem aquelas cumbucas de barro aí, feijão na cumbuca, o arroz, a couve, a farinha, tudo na tigela Separado. certinho, e põe a mesa e isso, cara, em todas as refeições. Se você for comer num domingo, vai ser assim. Se você for comer no almoço de terça-feira, ela vai fazer isso. Eu sempre achei isso constrangedoramente lindo, sabe? Eu Uhum. sempre falei, olha, e todo mundo na mesa sempre, eu acho isso muito importante. E aí aquilo, né, se a gente pudesse dizer alguma coisa para os artistas e para a igreja, não deixe de colocar a feijoada na cumbuca, É. né? Se você não tiver, serve na panela, mas se tiver como, coloca na cumbuca. Isso faz diferença, não é superficial. O prato de Hum. louça não é superficial. Eu lembro, eu trabalhei uma vez numa loja de instrumentos musicais. E lá tinha uns instrumentos, você pensa, um contrabaixo de 60, 70 mil reais. Uhum. Então, assim, era um negócio absurdo. E eu lembro que um dia um cliente entrou lá e aí tocou num contrabaixo assim e tal. E aí ficava numa parede os contrabaixos mais caros. E aí ele falou assim: Nossa, mas esse preço todo aí, tal, sendo que se eu mudar uma peça ou outra desse barato aqui, fica a mesma coisa. Aí eu falei assim: Ó, na, pensando num exemplo para tentar. Falei: Ó, vamos supor que você tem uma casa e você quer fazer os móveis da sua casa. Você está fazendo os móveis do seu quarto, o quarto que você vai dormir com a sua esposa. Cara, um lugar sagrado do seu lar. Uhum. E aí você contratou um melhor marceneiro para fazer a cama, a mesa, a penteadeira e o guarda-roupa. Vai ser uma coisa. Aí vamos supor que num outro caso, ao invés de fazer com o melhor marceneiro, você comprou tudo numa loja de departamento, comprou tudo nas Casas Bahia. Uhum. Vai guardar a sua roupa do mesmo jeito, você vai colocar o seu colchão em cima da cama do mesmo Uhum. jeito. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Uhum. O resultado pode ser parecido, mas não é a mesma Uhum. coisa definitivamente. Do mesmo jeito, tá acontecendo com a arte, com a igreja, e aí com todas as manifestações, com a música, com a poesia, com as pregações. A gente esquece que a pregação é, querendo ou não, uma manifestação artística também. Uhum. Eu sempre encarei que a pregação, além de ser uma exortação, um conforto, um ensino, ela tem que ser um deleite. Já ouvi uma pregação tão boa, quando acabou você fica tipo, caramba, tava tão bom isso aqui, mas a gente tá enlatando tudo. Assim, eu sei de casos de gente que faz pregação em chat GPT, cara. Ah, Assim, eu conheço vários. Então, assim, a Não, e os caras estão gente. fazendo uns prompts bem arrumados, viu? Porque eles Não é fazem assim fácil. agora, Gui. Faça uma pregação do texto tal, como se fosse o Tim Keller conversando. Tô te falando, tô dando ideia, vai ter uns três aqui que vão fazer. Então, assim, Osmar, você não porque. começa, hein? Tem uns Por... três aqui, tem três caras que pregam aqui. Então, é exatamente isso que eu tava querendo dizer. Então, tipo, porque é isso, velho. Enlatado, mais Sim, rápido, quebra a linha da conversa, sim. do Um pensamento. exemplo também, eu acho, é a multitrack, né? Você faz exatamente o que o cara faz, mas não é você que tá fazendo. Você compra Sim. algo que foi feito já e você produz só aqui. Você não faz, dá play. É. E Não, e nessa pior, parte, você tem que comprar, né? Porque nessa antigamente parte, os irmãozinhos Vencedores por Cristo, essa galera, que no CD antigo já vinha as últimas, tinha 10 músicas, mas o CD tinha 20. Porque as outras 10 era a música playback para as igrejas cantarem. Só que era de grátis. É. Hoje é outro problema. ô Dani, e nessa parte da pregação de ir pro chat GPT,
de certa forma, dá para comparar no tempo de preparo também. Então, o tempo Claro, que o Pedro precisou para fazer esse quadro e saiu essa coisa maravilhosa, hoje a gente está minimizando, maximizando, justamente, otimizando o tempo justamente. e joga lá Não, a para pregação frente. tanto é uma arte que quando eu falo de pregação, eu tive um bom professor, assim. Tive muita sorte, assim, na vida, entre aspas, né? Uma bênção, assim, de Deus pelas pessoas que caminharam lá comigo. E ele era muito, assim, muito regrado, muito sistemático, assim, meio americanizado, nesse sentido da performance do sistema. Uhum. Mas ele tinha uma coisa de que, quando a gente ia pregar no seminário, ele, no último ano só, né? Lá no nosso seminário tinha prática de pregação desde o primeiro ano. Uhum. Então você pregava na sala de aula, primeiro, Sim. segundo, terceiro, quarto ano. Só que o último semestre do quarto ano você pregava pro seminário inteiro, que era seu sermão de prova. E aí todos os professores, todos os alunos, é um seminário grande lá, claro, 150 alunos, sei lá. E aí em alguns casos, ele perguntava: quanto tempo você demorou para preparar isso aí? E aí, alguns alunos, porque ele sacava, né, pela Claro. experiência dele ali, na enrolação, Uhum. caramba. E a ideia dele, que ele falou que ele aprendeu com o professor dele, de doutorado, era de que se você não gastasse pelo menos 1 hora de estudo para cada minuto que você fala, Uhum. provavelmente você não tenha se esforçado o suficiente. Então, pô, você vai pregar 40 minutos, e ele falava assim para alguns: você quer que eu corrija isso, chamando o sermão do Uhum. cara, ou você quer uma nova chance? Eu quero uma nova chance, quero uma nova chance. Caramba. E eu, como sou lerdo para essas coisas, né, que a Uhum. gente que é uma coisa interessante, né? A gente é lento para fazer as coisas, mas é muito rápido para pensar. Uhum. E aí é pior, porque deixa o processo mais lento, porque aí você pensa mais, e aí você fica mais confuso. É, quanto mais você pensa, mais você vê que você sabe muito pouco. E mais você fica E lento. Aí você fica pensando, aquilo demora. E às vezes você vai falar em algum lugar, e como você falou que o sermão é uma arte, e eu, de certa forma, obviamente que eu concordo com isso, porque aquilo primeiro passa por você, você vai ter que organizar aquilo de algum jeito, Uhum. e depois você vai ter que expor aquilo. Sim. Não é uma exposição como quem está mostrando de si, mas é uma exposição, tem que Sim. ser uma exposição bíblica. Você Sim. está expondo algo a partir do texto, mas que passou por você. É inevitável que não tenha um pouco de você Não ali tem naquele como, sermão. não tem como. Um pouco do Aí que os você caras pensa. compram os 36 esboços do fulano de Não. tal, o Spurgeon, Caio Fábio, de A a Z, não sei com quem, porque nada contra. É importante a gente aprender com os outros, Sim, mas precisa ter você ali também. mas é igual você pintou, teve que copiar alguém, de tantos artistas que Uhum. você gostou, teve 2 ou 3 que você gostou mais, Sem que se dúvida. tornaram suas referências, e aí alguém que sabe muito de arte vai olhar e falar: cara, o Pedro deve ter bebido, sei que lá. Sim. É igual fala da pregação. É. Ah, eu escuto você, eu lembro do Aham. fulano, ou eu lembro É do inevitável, ciclano. é É inevitável. inevitável, passa pela arte, né? Sim, mas é isso, é inevitável, a gente é influenciado, a gente é ensinado, mas a gente não pode abrir mão do nosso processo, né? Eu acho que essa é uma crítica. Por exemplo, eu entendo a felicidade de um irmãozinho que cresceu numa igreja extremamente tradicional, que cantava só inário, que já é uma retroalimentação ali, né? E tudo mais. Eu não sei se foi com você que a gente estava conversando que a gente sempre traduziu, né? Não é algo novo e tudo mais. Eu acho que foi com você, não lembro. Mas É sempre. eu O cara sei, reclama da tradução de hoje, mas é, todas as músicas do Inário são sim. traduções. Eu entendo a felicidade que ele tem, por exemplo, de cantar uma música mais contemporânea que toca na rádio e agora tá tocando na igreja dele. Eu entendo essa felicidade. Mas o que me entristece é quando a igreja abriu mão da sua identidade, abriu mão da sua personalidade, né? No Apocalipse a gente tem 7 cartas a 7 igrejas diferentes, porque cada igreja tinha a sua complexidade, o seu problema, o seu desafio, a sua virtude e tudo mais. Uhum. Hoje, se você escrever uma carta, você pode distribuir aí para a igreja aqui no Brasil, em qualquer lugar É aquele que lance que os caras postam, carta aberta. e Carta aberta não tem endereço. porque a Então, gente quem foi lê, a quem gente deu pegou, uma pegou. matada, né, na identidade, nisso que eu falo, assim, A na pessoalidade. pessoalidade, que é tão importante pro corpo. Isso é. Aliás, me corrija aí, porque eu arrisco, né?
mas muitas artes são endereçadas. Por exemplo, uma obra de arte da teologia, para quem é mais reformado, são as Institutas de Calvino. Sim. Aquilo é endereçado. Foi escrito para alguém. O Evangelho de Lucas é Uhum. endereçado. Foi escrito por Então, alguém. As nossas epístolas são endereçadas. Então, foi escrito por alguém. Sim. E a arte também era endereçada. Então, lá no começo mesmo da igreja Uhum. romana, quando houve o investimento nas catedrais, assim, que se tornaram aquilo no universo de categoria mundial, Uhum. aquilo foi extremamente pensado de uma Sim. forma artística. Não tinha como, na mente até do Vaticano, não tinha como você separar então, a Uhum. arte, então, o dedo de Deus, aquela obra da ceia, por mais, Uhum. a mesa era redonda, aí o cara quer explicar a arte, então, tipo, Sim. não é, isso aqui não é uma fotografia, é uma arte. Sim. Se a mesa é quadrada, redonda, aí a gente não tava lá para saber, mas é de como aquilo fluiu do coração. Então, aquela coisa, pintar o teto, pintar as laterais, os próprios vitrais. Depois que eu fiquei sabendo que o vitral era quase que um gibi, Contava a história, é isso mesmo. era uma contação de história, porque a maioria da população não sabia ler, Uhum. e eu entrei num vitral, agora não foi em Hereford, foi na Inglaterra, mas agora me fugiu o lugar, que era o Éden, cara. Era o Éden, assim, desde da criação, a Uhum. queda e a redenção. Sim. Ah, é uma coisa assim estrondosa, cara. Brilhante, assim. E hoje as pessoas querem deixar branco e preto, tudo bem, mas pelo menos poderiam saber que aquilo era uma contação de história Sim. num momento em que grande parte da população Precisava daquilo. precisava saber. Quantas pessoas não devem ter entendido o evangelho a partir de um vitral? Sim. Entendeu? Por exemplo, hoje em dia, nossa música constrói muita teologia, Sim. né? Tem muita É gente mais que do que nunca pregação, mais né? do que pregação. Naquela época, os vitrais construíam teologia, Sim. mais do que pregação, né? A gente estava falando lá da Europa, na Suíça tem uma catedral também antiquíssima, vai me fugir a época, mas Aham. era algo assim também de Milênio. mil e Ah, quinhentos anos atrás, assim. E foi uma igreja que ela passou por várias reformas, por exemplo, até inclusive, vamos supor, de uma influência de outras religiões, vamos supor assim. Então ela é meio Frankenstein, a catedral. sim. Tem uma torre que é original desde quando ela foi construída, e foi lá algo muito interessante que Calvino pregava. Uhum. Tanto que do lado tem onde ele ficava, dormia e tudo Aham. mais. Lindo, Quartinho o dele lugar lá, é muito cadeirinha. legal. Aham. E pelas várias transformações que a igreja foi passando, as transformações, as mudanças, construíram na frente assim, tem uma praça na frente, né? E tem uma estátua. Que, se eu não me engano, é Jeremias, e ele tá de costas para a igreja, chorando. Quase como que uma renúncia ao que se foi feito daquele lugar. Uhum. Você não precisa nem explicar o que Aham. tá acontecendo ali. É só olhar. É lindo. Aham. É lindo, aquilo é lindo. É, é como se fosse um vitral. Você não precisa Uhum. explicar. Você olhou ali, você entendeu o que tá Tá acontecendo, né? explícito, né? Isso é muito legal. Eu, assim, peço perdão por não ter exatamente o Não, nome mas e isso tal, vai, isso aí. mas É bom que aí o eu povo lembrei tem que disso agora. Eu pesquisar. lembrei disso agora. Pesquisem. Fica em Genebra, na Suíça. Eu tive lá até com. A gente estava com o Igor, que é um pastor. Ele é brasileiro que mora já há anos. Eu acho que ele é filho de brasileiro com francês, não vou lembrar agora. E ele é guia. É mesmo. É. E foi até legal que a gente encontrou o Franklin Ferreira lá na. Ah, Ele tava com o Saião lá. A, e ele explica fantasticamente bem. E ele explicou pra gente a história, assim, foi uma experiência incrível estar lá com ele. E ele explicou direitinho o lance da estátua e tal, mas era tudo tão lindo, assim, que às vezes a gente até perdia um pouco da explicação pra queria só ficar ficar contemplando, né? contemplando, assim. Cara, muito bom. Vou te cortar um pouco, Imagina. porque é, tem tudo isso da arte, a gente sabe, e, e eu sempre gostei, graças a Deus, assim, sempre.
Comecinho lá na infância, até tentava desenhava algumas coisinhas, até brinco que eu devia ter Caramba. feito arquitetura, porque eu gosto de pensar os Aham. negócios e tal. Mas a gente tem vivido essa transição, assim, ministerial, até do Proposições. E aí, a gente tá completando 2 anos agora, né, nesse mês. Dia 22, eu acho. A gente completa 2 anos, foi o primeiro episódio. E aí eu vim pensando assim, cara, é muito legal conversar com as pessoas. Eu acho o máximo, ainda mais quando tem gente aqui. Uhum. Mas eu queria trazer mais gente, assim. Então, deixar o Proposições cada vez com uma cara mais de movimento, assim, de uma coisa pá, que não necessariamente tenha a ver comigo. Porque tudo que tem a ver com uma pessoa só é mais curto, Sim. entendeu? Ele é menos belo, né? Uhum. Não tem, por mais brilhante que alguém possa ser, sozinho não é tão brilhante assim, Uhum. né? E aí eu comecei a sonhar com a possibilidade de ter mais pessoas colaborando aqui, vivendo, tendo as suas partilhas e tal. E aí comecei a escrever, até os meninos ajudaram, comecei a escrever alguns temas que eu achei que, de certa forma, a gente poderia cooperar com a igreja brasileira, assim, né? Sim. Então, é uma coisa, por mais que a gente seja pequenininho, assim, não é a ideia da síndrome da grandeza, não é isso. Uhum. Mas tudo que a gente faz é pro todo, assim, nunca é Sim. pensando na gente, né? E aí eu pensei, cara, vou ter um programa de arte, assim, coisa de para conversar sobre cultura. E nem foi por causa dessas polêmicas aí, né? Foi bem antes, né? Mas aí isso me deu mais energia para pensar o quanto que a gente está distante, tanto que não gravei nada, não escrevi nada, nada, no sentido de ser um pouco responsivo a esse negócio da arte brasileira ou não, do tanto que a gente é americano e não percebeu, e aí por quanto que a nossa igreja ainda carece de uma cor, né, Uhum. de uma coisa mais tropical, literalmente. E aí pronto, aí veio você na cabeça, outras pessoas que eu devo ir apresentando ao longo desse mês aí, que a gente entrou. E aí você topou, fiquei muito feliz. Então eu vou aqui dar essa notícia, né? Exclusivo. O que que é? O que que você falou? Anunciação. Ah, pá, Não cara pode quer. dizer, não? Não, exclusivo, corta aqui pra mim. Não é isso. É pelo contrário, assim. Eu tava aguardando aqui pra falar isso, assim. E agora você vem, vai ter um quadro aqui. Não comigo, graças a Deus, fiquem tranquilos. É. Quem falou? Ô, Márcio. Osmar, véi. Depois vai ser você. Então, assim, e aí você vai ter um quadro aqui: arte, teologia, Uhum. cultura e etc e tal. Então, sem dar muitas Uhum. referências, vai começar em breve, em março. Mas fala um pouquinho aí, primeiro, o que que você achou, Uhum. como que você pensou, os episódios, o que que você está planejando, o que que as pessoas Uhum. podem esperar, se já tem um nome, não sei. Vai, fala aí, fala Sim. sobre esse Primeiro, eu projeto. fiquei feliz pra caramba quando você me chamou. Uma honra mesmo, porque é um assunto que me toca, que eu gosto muito e tal. Então, a ideia, assim, é propor um espaço para a gente, como diz o nome do projeto, Proposições, a gente não tem o nome para o quadro, mas propor uma conversa sobre arte. A gente vai ver a história da arte, como a religião, como o cristianismo é, influenciou tanto na nossa cultura, para a gente falar. Então, vamos falar sobre praticamente tudo que toca a arte, as manifestações artísticas, música, pintura, desenho, dança, teatro, que são assuntos que a gente tem dificuldade para falar dentro da igreja. Agora a gente vai poder falar, né, nesse espaço sobre isso bastante, como isso afeta a nossa contemporaneidade, a nossa igreja. A gente vai falar sobre cultura, então cinema, série, como a igreja está se relacionando ou não com isso tudo. A gente vai tentar falar um pouco sobre tudo isso. Vai ser um desafio, porque tem alguns assuntos que são delicados, tem alguns É, vesperos que a gente vai ter que mexer, mas a ideia é sempre enriquecer a nossa igreja, sim. né? Contribuir com a nossa igreja, contribuir com líderes, trazer bastante material, bastante referência. Então acho que vai ser um projeto legal.
Eu tô animado, tô entusiasmado, ansioso. E aí, um pouco sobre isso. Vai ser Eu um quero pouco sobre- ver, porque assim, eu sou muito entusiasta, mas também não tenho muito conhecimento sobre isso. Quando a gente estava fazendo as nossas reuniões, assim, dos conteúdos, aí você traçou, assim, eu falei, nó, eu quero muito ver isso aí, cara. Se tiver um views lá, sou eu. Que bom. Vou ter certeza. Se tiver três, né, Gui? Porque eu acho que, só para ficar claro, a gente sempre vai tocar em temas que por algum momento há uma. As pessoas, elas se apropriaram de algumas coisas, assim. Então, elas acham que são donas, né, da arte, da cultura, e o quanto que o nosso esforço para trazer à memória das pessoas que tudo isso vem antes de qualquer conversa política, né? Sim. Por isso que é bom trazer aqui uma catedral de 1300 anos que não existia nem o conceito que a gente pensa sobre quem é que manda na cultura ou não, Sim. né? Qual lado manda na cultura ou não, ou quais, como se a gente tivesse tido uma influência que não a história da igreja para fazer o que a gente faz. Uhum. E como que o Brasil, infelizmente, tem vivido grandes desafios. Então, o teu quadro, eu acho que todos os quadros são importantes, eu vou falar aqui com todo mundo que vai participar. Mas eu acho que a nível de igreja local, assim, eu acho que tem uma beleza importante, assim. Amém. Os pastores começarem a repensar alguma Uhum. coisa, ou pelo menos descobrirem os seus artistas locais e, de alguma forma, é, dar uma Uhum. voz, porque geralmente o artista não tá Sim. muito preocupado, né? É. Geralmente é meio tímido, Sim. que nem vocês, né? A gente tem que ficar, vamos, Precisa vai. de um empurrão ou Precisa de alguém que alguém, puxe. É, precisa faz de uma sentido. mente mais empreendedora para o negócio tal, assim, né? Voar. Então eu tô, assim, com grandes expectativas também. A princípio vai ser um quadro sozinho, né? Você Uhum. não vai ser conversa, vai ser uma coisa mais Sim. informativo mesmo. E eu Sim. acho, assim, de graça, gente. Pelo amor de Deus, assim. Então a gente vai ter uma aula de história da cultura, da arte, da igreja, até o nosso movimento mais moderno, como se diz agora. Então, por favor, aí fala mais alguma coisa, a gente encerra. O que a galera pode esperar aí, tirando tudo isso que você Olha, já falou? a gente está estudando bastante, preparando um conteúdo, um material realmente bem legal para que seja bom, para que não seja só informação, mas que seja prazeroso, que Uhum, seja uhum. legal, que seja bonito, que enriqueça de alguma forma quem assistir, quem acompanhar. Então eu estou muito ansioso, a gente está fazendo isso com muito carinho, com amor mesmo, é algo que a gente vai fazer e vai ter orgulho, assim, né? Algo que não estamos fazendo porque. Não, Não, a gente, é aquilo, né? A gente não precisava. A gente está fazendo é porque a isso. gente quer fazer, porque vai ser legal. Ah, e também não sei muito mais o que falar, não. Mas acho Não, que. mas beleza, ó, você é artista, e o Pedro também vai estar lá no nosso encontro em março, com proposições, então assim, ser artista, tem pensado arte, é uma boa oportunidade, porque não vai ter nem lançado ainda os programas, né, Uhum. teu quadro, mas se você é artista e tal, quer conhecer o Pedro, tá com ele na mesa, vai passar o dia com a gente lá, então você já se inscreve lá também, já Bom, falei disso tantas vezes, mas pra gente encerrar aqui, te agradecer por ter topado esse desafio, né? O único pedido que eu fiz foi, cara, vamos manter pelo menos 10 uhum. episódios, que eu acho que a gente vai muito além disso, mas Ah, pelo menos um pontapé, assim, amém. de... E também porque eu queria, além do que eu queria que as pessoas te conhecessem, assim. Eu queria que pelo menos você tivesse um lugar que você falasse sobre o que você gosta, Uhum. sabe? Porque muitas vezes até a Obrigado, cara. igreja vai fazendo a gente falar o que a Uhum. gente tem que falar, a agenda vai engolindo a Sim. gente, né? Então aqui vai ser um espaço também para você poder. Eu acho até que a gente poderia evoluir depois e mostrar a arte sendo feita, o Uhum. processo de criação. Eu sei que o nicho disso é. Eu nunca Aham. tive interessado na questão numérica, mas da beleza de ver o passo a passo, como é que se pá. Eu tô doido pra isso, assim, e é isso aí. Quer Boa. falar mais alguma coisa? Agradecer? Cara, eu Falar quero muito tchau agradecer a você pelo ao convite antes de Felipe. qualquer coisa, ao Fê. Bom, o Felipe eu não tenho nem o que dizer, né? O Felipe é um cara Mas que. eu conheci ele por causa de você. É, isso é muito doido, porque foi um. Só que a gente só se conheceu por causa de você. Porque quando Olha aí, teve. velho. Acho que foi 2022
que teve o Mesa, que foi lá na Livres, ali na Barra Funda, que é Livres e Relevance ali ainda era, que foi você que acho que falou... Acho que foi 23. Tá, vai, vamos 22 lá. ou 23, por aí. Teve encontro Que aí do Mesa Preparado, não Paulo ia ter Júnior. música, e você falou pro Matheus, Você pô, foi, chama mano? o Pedro. Você foi? É, eu falei, não, tem que pôr o Pedro Aí pra eu toquei tocar. lá, a gente se conheceu, Aí você conheceu ele lá. conhecemos ele lá, a gente ficou muito amigo. E aí foi um período que eles estavam vivendo, porque não foi só ele, a gente acabei conhecendo uma turma, assim, né? Ele, a família dele, claro, e eu, o Felipe, a Thaís, conheci mais uma galera por causa deles. E foi um momento que eles estavam numa transição de igreja e tudo mais. E eu ficava falando, mano, vai lá na Doca, vocês são de Santo André, vai lá, vai lá, vai Pertinho. lá. E aí vocês acabaram se conhecendo. Mas o Felipe, eu não tenho como agradecer o Felipe, porque além da amizade que a gente tem, é alguém que acreditou, assim. O Felipe, pra quem não sabe, ali, ele além de tudo, ele é produtor musical, músico e tudo mais. E ele é um cara que tem as minhas músicas, as últimas que a gente gravou e tudo mais, ele gravou, ele produziu. Então agradecer, né? Benção, velho. Enfim, ele sabe de tudo, mas é bom falar. E agradecer você, cara, pelo convite. Legal, né? Foi uma surpresa. Eu lembro quando eu te conheci, o Matheus, cara, você vai conhecer um cara. Não, mas Melhor mas o Matheus, músico ele- do Brasil, meu. Lá de Timóteo, Não, mas cara. Uma coisa Nossa, que eu já falei não pro tem Matheus, noção. Todo artista precisava de um Matheus na vida. Todo. É verdade. Aí você foi lá na Doca, você lembra? É verdade. Lá na, quando Aham. era no outro, isso aí deve Sim, ter, é muito tempo. Foi em 2018, sei lá. 2018, é. E aí a gente, A gente passou a madrugada. madrugada, né? Você Foi muito levou o maneiro, violão, mano, que dia foi onde, muito maneiro. onde que eu Aí, do falei nada, lá, foi né? pra um posto, vamos comer num posto de gasolina, aí a gente Você esticou. tava aqui nesse dia? Não tava, Não? não tava. Mano, foi maneiro. Eu Assim. virei amigo de vocês só depois, só. Você conhece desde 2000. Então, bom, velho, eu vou te agradecer Mas, também. É um prazer, assim, pra mim, é uma honra mesmo. Pra gente poder estar mais perto também, caminhar mais de perto, Tô tá feliz, sendo velho. uma honra pra mim. E eu tenho certeza, cara, que a gente vai ver muitos frutos disso. Claro. Em nome de Jesus, assim, pra glória de Deus mesmo. E pelo reino, pela nossa igreja, assim, eu tenho certeza disso. Pronto. Então, cara, eu te agradeço. Vocês vão estar aí, vão estar acompanhando. Hoje nem vai ter o 2 minutos pro mundo, porque agora faz parte do processo. Você tá. Sua cara agora também é proposições. Você assumiu comigo todas essas dívidas, então eu tô muito contente. Eu precisava muito de mais alguém para pagar essa conta, te chamei. Não, eu tô muito feliz. E a gente vai ficando por aqui. Se Deus quiser, na primeira ou segunda semana de março, a gente vai estar junto aqui. As pessoas vão poder conhecer melhor você. E eu continuo com segunda-feira aqui, se Deus quiser, e quando Deus der energia e força, a gente continua. A gente vai acrescentar outros quadros aqui e você está sendo apresentado em primeiro lugar. É isso aí, gente. Vamos ficando por aqui, né, Felipe? Salva de pausa, galera. É loucura. Gente, obrigado. Loucura! Mais. Te amo, Pedro! Valeu. Ele gosta, né? Valeu, velho. Cara, que loucura, velho. Eu sou o mais feliz de todos, né?